Voltando então, vamos lá. Terceiro e último corte dessa live. Vamos falar sobre o Ártico. Continuar falando sobre o Ártico, tá? Que a gente já começou a falar sobre o Ártico, a gente já falou bastante. Vamos falar mais, então. Esse próximo corte vai ser da hora. Se a live ficar muito pequena, a gente pode até já puxar um pouquinho do tópico da live da semana que vem pra adiantar. Mas acho que não, acho que já vai fechar 40 minutos, acho que vai dar pra dar uma hora de live suave, tá? Mas sem mais delongas, que a gente já tá falando aqui no corte, agora a gente vai continuar falando sobre o Ártico, as características desse lugar. Se você é um aluno de ensino médio, você quer arrasar no vestibular, quer saber tudo sobre geografia, não pode esquecer dos polos, e é nessa aula aqui que você vai saber tudo sobre os polos. Então, se você chegou nesse corte agora, vai lá assistir os outros cortes para você entender o que é o Ártico, o que é a Antártica, o que são os polos, suas características, e já se inscreve no canal, deixa o seu gostei, porque na próxima semana a gente vai continuar essa aula na parte 2 falando só sobre a Antártica e um pouquinho sobre a conexão entre os polos e o resto do nosso planeta, tá? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o Ártico. Tô precisando de uma musiquinha pra tocar enquanto eu falo nos vídeos? Comenta aqui, fala aí. Sim, você precisa de uma musiquinha agora pra 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 gente poder acompanhar você com uma musiquinha. Desculpa, fiquei muito animado. Nossa, fiquei muito animado. Falei tudo correndo. É... Inspira, respira, tá tudo bem. É uma live. Se bem que depois eu não vou cortar isso, né? Que eu faço os cortes meio no foda-se. Mas eu vou divulgar a live agora rapidamente. Você que está assistindo, divulga também. Aproveita, faz como eu. Ó, pega seu celular, copia o link da live que está aqui em cima, no URL do YouTube ou do site roxo. Tá? Copia, cola aí, manda pra sua galera. Vou até mandar, ó. Galera, live rolando agora. Vocês estão perdendo. Sobre os polos da Terra. Fui agressivo, mas está tudo bem, eu posso. Então, vamos falar sobre o Ártico. Lar de ursos polares, focas e seres humanos. Como eu disse nos outros slides, uma das principais diferenças entre o Ártico e a Antártica é que o Ártico é colonizado desde o início da história humana. Já faz muitos séculos, já faz milênios já que os seres humanos ocupam o Ártico, entendeu? Então, a gente ocupou o Ártico há tanto tempo que, na verdade, os hominídeos já ocupavam o Ártico antes dos seres humanos chegarem lá, tá? Bom, eles foram... Acabou que só sobrou a gente, né? Fazer o quê? Mas muitas populações humanas mantiveram a sua cultura durante muito tempo no Ártico, o que não é muito difícil, na verdade, justamente por ser um ambiente muito hostil e um ambiente muito rígido. Você acaba, assim, os seres humanos desenvolveram culturas fenomenais no Ártico que se estabelecem até hoje. E justamente é difícil de você chegar até lá, né? De você ter outras culturas chegando até o Ártico. Então as trocas entre essas culturas acabaram acontecendo muito mais entre elas do que entre as outras. Mas, por exemplo, existem conexões étnicas e culturais muito fortes com as etnias asiáticas, principalmente as etnias mais ali do centro da Ásia, né? Das etnias também do leste europeu, principalmente, do norte da Europa. No norte da Europa, mais ou menos. Quer dizer, assim, sim, no norte da Europa, tá certo o que eu falei. Por exemplo, os Sami, né? Eles são... Pra cá. Os Sami, eles são uma etnia que ocupa até hoje, né, regiões norte da Noruega, da Finlândia, da Suécia e do leste russo. E esses... Leste russo, Sibéria, tá lá pra... Bem lá pra trás, tá? Lá pra cima, aliás. E os Sami, eles são praticamente, né? Praticamente não, eles são indígenas. Eles são povos nativos de alguns desses países, tá?
Então, assim, às vezes a gente tem essa noção, eu acho que nós como brasileiros, a gente discute muito sobre povos nativos, né? A gente discute muito sobre povos originários aqui no Brasil, sobre a questão indígena aqui no Brasil, mas eu acho que às vezes a gente tem que ter essa perspectiva de que existem esses povos nativos e originários, né, em outros lugares do mundo. Por exemplo, você sabia que até hoje existem povos originários na região do Mediterrâneo, do Mediterrâneo não, desculpa, do caraca, do Oriente Médio, por exemplo, na Líbia, sabe? Nessas regiões do norte africano, você ainda tem muitas populações indígenas daqueles locais, que não foram extintas ainda, mas que sofrem muita opressão, assim como acontece aqui no Brasil. Opressão é pouco, na verdade, né? Para falar o que as populações indígenas sofrem ao longo do mundo, ao redor do mundo. Então, assim, às vezes a gente acha que o mundo ele tá vazio de populações nativas, né, de povos originários, o que não é o caso. A gente tem muitos ainda espalhados pelo mundo, tá? Quando a gente fala de população nativa do Ártico, eu acho que quase todo mundo vai pensar na palavra esquimó. Só que esquimó é um tronco linguístico, tá? Não é nem a língua que eles falam. Tá? É como você chamar um europeu de. Como você chamar um sul-americano de latino. Ou de latim, sabe? As nossas línguas elas são latinas, né? Então a gente meio que faz isso com a América do Sul. Mas enfim. O termo latino também muito controverso, né? Eu vou me permitir me expor aqui um pouquinho, que eu acho que por mais que o termo América Latina ele tenha por muito tempo ganhado essa conotação até certamente revolucionária, assim como um termo importante dentro da esquerda e tal, eu tenho minhas divergências com a América Latina. Eu acho que a América do Sul representa um pouquinho mais o que eu entendo da nossa conexão, tá? E inclusive para todos nós, tá? Que somos da América do Sul ou da América Latina. Mas enfim, quando a gente fala de esquimós, a gente está falando de um tronco linguístico. Então a gente está falando de vários povos que estão dentro desse tronco linguístico, certo? E então, o certo, né, seria a gente falar das etnias Inuit, que são esses povos que ocupam, por exemplo, o Alasca, o Canadá, a Groenlândia. E mesmo dentro dos Inuit, você tem uma variação enorme de cultura, de etnia, de língua. Existem línguas diferentes. Dentro das línguas você tem dialetos. São muitas pessoas com culturas diferentes, religiões diferentes, tá? Então, a população nativa do Ártico é fenomenal, assim. É uma profusão de cultura incrível, assim, tá? E, assim, um pouquinho sobre essas pessoas, né? Lá no Ártico a gente tem uma produção de plantas superiores, no geral, muito baixa, né? Apesar de que a gente tem, aqui eu tô falando, não crescem vegetais lá, mas sim, crescem, né? Diferente da Antártica. Existem alguns territórios que durante o verão, né, principalmente da tundra, da taiga, que vão ser completamente descongelados no verão, pelo menos a camada superior do solo, e aí você vai ter muitos vegetais lá que a gente vê paisagens lindas, 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 mas aí muitas vezes são apenas por briófitas, musgos, briófita é musgo, né, mas enfim, briófitas no geral, algumas plantas como gramíneas, tipo dente de leão, esse tipo de coisa. Então, mesmo assim, é muito baixo. Então, a alimentação das pessoas lá do Ártico, e eles precisam se alimentar o ano todo, né, porra? Então, não dá pra comer só quando tem musgo. Então, eles têm que caçar. Essa é a grande verdade. Eles têm essa sua dieta à base de proteína, tá? Então, eles caçam, pescam, e em algumas ocasiões eles têm o gado de alguns dos animais que ocupam o Ártico, tá? Dos grandes mamíferos, herbívoros e tal, tá? E, assim, isso é muito louco, porque às vezes a gente acaba sendo meio... A gente acaba julgando um pouco, porque eles comem, por exemplo, baleia, eles comem... O tubarão da Groenlândia é uma carne muito caçada lá, mas é raro de ser caçado, tá? Só que a questão é que para a subsistência dessas pessoas, essa pesca não está ameaçando essas populações. O grande problema é justamente que a gente começa a chegar com uma industrialização, um turismo bizarro, as pessoas querendo provar a carne de tubarão da Groenlândia do mundo todo, de narval.
E aí essas populações começam a entrar em risco, tá? De qualquer forma, alguns países como o Canadá têm uma preocupação muito grande com isso, tá? Inclusive, o Canadá teve uma briga ferrenha com o Greenpeace um tempo, justamente porque o Greenpeace queria parar a caça de foca no Canadá. E assim, existia uma caça exploratória das focas ali, que era assim uma coisa horrorosa para você vender a pele de foca e tal. Mas assim, ao mesmo tempo, existem populações que precisam dessa caça porque é o que tem para eles comerem lá. Eles não conseguem ter uma produção alimentícia e a importação para esses lugares é muito difícil também. Então, isso acaba criando um julgamento precipitado da nossa parte às vezes. Então a gente precisa ficar atento com isso, tá? Bom, e o Estado são atualmente as maiores ameaças pro Oceano Ártico, isso é um fato, tá? E aí isso vai desde o problema da industrialização dos países ao redor, da instalação de petrolíferas no Oceano Ártico, que é uma questão complicadíssima, um problemão enorme, tá? Mudanças sociais, né? Tipo, cara, é uma região esquecida muitas vezes, tá? E às vezes, quando você... Justamente por ela ser muito inóspita, o balanço de poder lá acaba ficando desequilibrado, né? Então, por exemplo, a Rússia faz o que ela quiser no Oceano do Norte atualmente. Isso é um fato, tá? Ela tem o maior poderio bélico do Oceano do Mar do Norte atualmente. Então, enfim, vamos passar para o próximo slide, tá? Tá. Sim. Esses mapas aqui, eles estão mostrando um pouquinho das diferenças dos diferentes povos que ocupam o Ártico, que estão dentro do Círculo Polar Ártico. Só para vocês terem uma noção de como que é, assim, variado essas populações. Então, aqui no mapa da direita, para esse lado, né, no caso o laranja aqui, esse mapa laranja, ele vai mostrar qual que é a porcentagem de população indígena que você tem em cada um desses países, tá? Então, você vê aqui, nessas regiões da Rússia, aqui do leste da Rússia, onde você tem a etnia Chukotka, a etnia Saka, Taimyr. Então, todas essas regiões aqui, a gente já tem um pouco menos, né, abaixo de 10% essa região da Rússia. Quando a gente vai para a América do Norte, a gente já tem um índice maior, a gente começa com 10% lá no Alasca, e quando a gente chega no Canadá, a gente vai aumentando até chegar na Groenlândia, que a gente tem mais de 50% da população desses países sendo composta por população indígena, tá? E aí essa que é a grande questão, porque a língua oficial da Groenlândia até pouco tempo era o dinamarquês, né? E, se eu não me engano, a Groenlândia ainda não é um território completamente autônomo, tá? Então, fica aí o questionamento. E aqui no mapa da esquerda, a gente tem as diferentes famílias linguísticas que a gente tem no Ártico. Então, é só para vocês verem a quantidade de línguas e de etnias e povos que existem nessa região. É muito, muito legal, é muito interessante. E acho que é importante a gente ter essa noção para a gente não achar que o Ártico é esse deserto de esquimós, né? Que não é uma coisa que existe, não existe esquimó, tá? Beleza. Deixa eu ver se tem aqui... Não. Mas é interessante para você ver como tem diferentes famílias, né? Que vêm de diferentes lugares, né? Você tem línguas isoladas também dentro do Ártico, que vieram de lugares que a gente nem sabe explicar, né? Que não estão relacionadas com os troncos linguísticos de lá e tal. Pô, seria muito louco. Eu queria conhecer alguém que fosse especialista nisso, tá? Se você conhece alguém que é especialista em línguas do Oceano Ártico, em línguas de povos nativos da região ártica, me contata, pra gente chamar essa pessoa aqui pro canal, tá? Aqui tem algumas fotos para mostrar um pouquinho das diferentes etnias, né, e as diferentes culturas dele. A etnia Sami, ela é um pouco mais parecida com as etnias europeias, né? Então eles são loiros, eles não possuem os olhos puxados, como é muito comum dentro das etnias do Ártico, justamente por conta da neve, né? Essa é uma evolução relacionada com a neve, né? E eles têm a cultura deles é muito interessante, muito
muito parecido, inclusive, com algumas culturas ali do leste europeu também, né? Porque eles têm essa troca tanto gênica quanto cultural, e isso fica muito claro, tá? Né? Nessas duas ocasiões. Ali em cima a gente tem o Inuvialuit, desculpa, não consigo pronunciar direito. Perdão. Mas, se eu não me engano, é um povo que ocupa algumas regiões do Canadá. O Inupiat, que eu também... Gente, eu não... Cara, vou ser sincero, eu coloquei aqui, mas eu não lembro exatamente quais são as regiões que cada um deles ocupa. O Sami eu conheço porque eles são os mais distinguished dentre eles, né? Mas existem algumas etnias, inclusive, que é muito difícil de você encontrar fotos sobre eles, ou por eles serem etnias muito, como é o caso do Inupiat, ou por eles serem muito reclusos, ou por eles terem sido alvo de genocídio ou de extermínio cultural, como aconteceu no Canadá, tá? Isso foi uma coisa horrível. Eu não vou nem me propor a tentar falar de onde são cada um, porque eu não lembro, tá? Eu realmente não lembro, mas eu tenho quase certeza que eu peguei aí um de cada canto para ilustrar um pouco essa diferença. Mas vocês podem ver que existe uma diferença muito variada, né? Nas roupas que eles usam, os Kalaallit, eles já possuem um contato um pouco maior com o Ocidente, né? Com o mundo industrializado, então eles possuem roupas um pouco mais modernas. Os Inuvialuit, eles ainda possuem muitas roupas de pele. Muitos povos ainda no Ártico ainda mantêm o padrão de vida nômade. Isso é muito importante de ser dito, tá? Porque lá realmente em algumas regiões a comida e não é commodities, né? As coisas que a gente precisa para viver, né? Nossas necessidades, elas são muito escassas, realmente. Então, muitos deles ainda mantêm o estilo de vida nômade. Então, é muito comum a gente encontrar esse tipo de vestimenta, por exemplo, justamente porque eles vão andando, vão mudando de local, vão caçando o que eles conseguem, tá? E, novamente, sem criar essa crítica burra, tá? De que, não, tem que parar de caçar, porque não sei o quê, vai acabar os bichos. Não é a caça de subsistência, não é a pesca de subsistência que é o problema, tá? O problema ambiental são outros, galera. Por favor, tá? Quando a gente está falando do Ártico, então, não tem como a gente não trazer esse viés geopolítico. Porque, como eu disse, tem muitos países que têm territórios no Ártico. Então existem capitais no Ártico, tá? Como é o caso de Nuuk, na Groenlândia, tá? Tem o Getty Images ali na foto de Nuuk, mas tudo bem. Que a capital da Groenlândia fica dentro do Círculo Ártico, tá? A Rússia tem um porto importantíssimo, que é o porto de Murmansk. Mas a Rússia, a gente sabe que ela tem se expandido cada vez mais para o Oceano Ártico, tanto por medo de uma guerra, para poder, vamos ser bem sinceros, para poder invadir a América do Norte ali pelo Oceano Ártico, né? E dentre outras questões, né? Enfim, então a Rússia ela tem muitas instalações importantíssimas no Oceano Ártico, extração de petróleo, o caralho. A Noruega tem Tromsø, que é uma cidade grande, muito importante na Noruega, inclusive a Universidade do Ártico fica lá. Um dia meu sonho é poder estudar lá, fazer um pós-doc lá, sei lá, deve ser muito bom. Mas aqui é só para exemplificar algumas das cidades que têm importância econômica e política que estão situadas dentro do Círculo Ártico, tá? E aí aqui um pouquinho do histórico, né? O assentamento no Ártico, ele começa aí aproximadamente... hoje, né, a gente tem aproximadamente 4 milhões de pessoas que vivem dentro do Círculo Ártico, que não é muito, mas tem bastante. A gente tem países, como eu já disse, né? Canadá, USA, Rússia, Finlândia, Suécia, Noruega, Islândia e Dinamarca, que no caso... aqui tá confirmando, né? Groenlândia ainda pertence à Dinamarca, né? Enfim. A expectativa de vida dos povos nativos lá do Ártico, dos povos originários, eles vai começar a aumentar, né? A medicina moderna vai chegar lá só a partir da década de 50. Então, até lá, ainda eram povos completamente isolados de certas tecnologias que já haviam sido desenvolvidas, tá? Isso depois do quê? Da Primeira Guerra, que aí as tensões políticas começaram a aumentar, e aí a gente precisava... a gente não, né? Os países do norte global, né? A Rússia, na época a União Soviética, né?
Os Estados Unidos precisavam chegar até o norte para mostrar a dominância sobre essas regiões. E aí algumas consequências positivas vieram disso, como é o caso de se levar a medicina para essa galera, né? E hoje em dia, né, a gente tem essa tensão muito forte lá no Ártico por conta de petróleo e gás natural. E a gente está vendo toda essa consequência que está acontecendo hoje lá na guerra da Ucrânia, né? Tem muito a ver com isso, tem muito a ver com esses recursos naturais que estão lá no Ártico, tá? Até a gente está tentando lutar, né, como sociedade contra a exploração de certos recursos lá, porque é um ambiente muito intrincado, muito dependente, né, muito sensível, e a gente espera que a gente não avance, né, como espécie muito mais na exploração dessa região, né? Eu espero, pelo menos. Bom, deixa eu respirar um pouquinho aqui. Por que eu não tomo uma água também, hein? Vocês se importam se eu tomar uma água? Só um instante. Só um instante. Esse momento de tomar água também não vai ser em vão, já que a gente está falando de Antártica. Ó, tem um chaveiro da Antártica aqui na minha garrafa. Cadê? Aí pronto, tem adesivos também, ó. Pronto, água tomada. Bom, o clima no Ártico, acho que eu já dei uma passada boa sobre isso, né? Então, mas só para sistematizar aqui, lembrando que isso aqui é uma aula, principalmente para você que é do ensino médio, para você saber tudo sobre os polos, tá? Então, o nosso Círculo Polar Ártico, ele vai apresentar longos invernos, tá? E só com 2 estações, isso é uma característica básica dos polos, só tem verão e inverno, como eu disse, quando o hemisfério norte está virado pro Sol, por causa do shift da inclinação do eixo da Terra, vai ser verão, vai receber Sol 24 horas. Quando for o contrário, vai ficar escuro 24 horas. O Sol nunca fica pino, justamente porque o Sol a pino significa que ele estaria incidindo luz perpendicular aos polos, e isso nunca vai acontecer, tá? A média de temperatura do inverno no Ártico é menos 49 graus, que é maior do que na Antártica, tá? Na Antártica a média de temperatura de inverno é mais baixa que isso ainda. A Antártica é mais fria que o Ártico, tá? Por ser mais alta, principalmente. Os verões, eles são mais amenos, né? Com climas acima de 0 grau. A gente encontra, por exemplo, é muito comum que chegue a 30 graus em algumas cidades mais ao sul do Círculo Ártico, como é o caso de Tromsø, na Noruega, que recebe temperaturas mais altas durante o verão, tá? Então, por que isso acontece? Porque o gelo marinho derrete, tá? Então você tem menos calor que é refletido, o gelo ele reflete muito calor de volta para o espaço. Quando você derrete muito do gelo marinho, você tem menos desse sol voltando para o espaço e se acumulando na atmosfera. Então, como ele diminui muito mais a massa de gelo do que a Antártica, ele deixa de refletir muito mais do que na Antártica. Então, por isso que o Ártico ele é mais quente do que a Antártica, ok? Isso, vocês ficaram com isso na cabeça? Isso é legal de saber, hein? Isso aí pouca gente sabe, tá? E uma parte significativa do gelo derrete no inverno, que eu acabei de dizer. No verão, aliás. Tá errado aqui, né? Uma parte significativa do gelo marinho derrete no verão. No verão, não é no inverno. Então, ó, aqui tem 2 fotos mostrando aqui. Uma em março, que é o inverno no hemisfério norte. Então, você tem toda essa extensão de gelo cobrindo toda a parte, todo o mar Ártico. E aí, em setembro, que a gente já tá falando do verão, no hemisfério finzinho do verão ali no hemisfério norte, você tem só esse núcleo mesmo do Oceano Ártico congelado. E essa extensão está diminuindo cada vez mais, tá? Não se esqueçam disso. E o que tem lá, afinal? Olha aqui, olha essas 3 fotos que legais. Final de abril, começo de junho, final de junho. Cara, eu vi uma transição um pouco parecida com essa quando eu tava lá na Ilha Rei George, na Antártica. Quando eu cheguei lá, tava tudo cheíssimo de neve. Cheio de neve, que dava neve até o joelho, cara. Eu fiquei um mês só. Quando eu tava saindo de lá, no final de dezembro, tava tudo muito parecido com essa segunda foto aqui. As montanhas, os picos próximos da base que a gente tava, já estavam todos derretendo, todos quase sem gelo já. As gramíneas, né, e as briófitas que ficam
Na verdade, acho que são só as briófitas que tem lá. As briófitas, né? Os tapetes de musgo, que a gente chama, que ficam embaixo da neve, como é o caso dessa paisagem aqui, ele sai todo queimado quando tira a neve, né? Então ele fica com esse aspecto amarronzado, esquisito aí. E se eu tivesse ficado um pouco mais, se eu tivesse ficado até fevereiro, eu teria visto essa caracterização aqui do ambiente, com ele todo esverdeado. Então já com as briófitas florescendo para fazer sua reprodução, já, florescendo acho que não é o termo certo. Tenho amigos que são especialistas em briófitas. Venham aqui no canal falar comigo sobre briófitas antárticas, tá? Que inclusive estavam comigo lá. E esse ambiente é muito dinâmico, tá? Ambos os ambientes antártico e ártico são dinâmicos nesse sentido. Essa diferença de paisagem é visível nos dois polos. Eu vi com meus próprios olhos, tá? Só que no Ártico a gente tem muito mais verde, tá? Não se esqueçam disso, porque a gente tem mais terra descongelada, que não é o caso da Antártica, tá? E aí a gente vai ter, então, no Ártico principal, qual que é... Agora, pergunta de provinha de professor de geografia filha da puta. Qual que é o bioma que a gente encontra no Ártico, principalmente? Tundra, tá? Tem taiga também, você pode falar. E aí ele vai ser composto principalmente por pequenos arbustos, gramíneas, ervas, líquens e musgos, como eu já disse, tá? E aí os animais que vivem lá dependem do bloom, que a gente chama, que é quando a gente tem muita luz, derrete tudo e aí tudo floresce. Esses são os blooms, que a gente também, que vem de florescer do inglês, tá? A gente também tem isso nos oceanos, só que aí a gente tá falando nos oceanos, o bloom de microalgas, aqui a gente tá falando do bloom de musgos, líquens e gramíneas, enfim, essas outras coisas. Ervas. Erva. E, importante, o aquecimento global afeta esse fenômeno. Você sabe como? Dá uma pensada aí. A gente vai falar na semana que vem, tá? Olha aqui, essas fotos que lindas de algumas paisagens do Ártico, ó. Olha aqui, a gente tem um mapa que mostra as diferentes biomas que a gente encontra lá. Então a gente tem esse verde mais escurinho, que é a floresta boreal, que são essas florestas compostas principalmente por pinheiros, né, gimnospermas. E a gente tem uma característica que é que a gente vai ter... que isso também se reflete, tá? Isso não é uma coisa só da floresta boreal, é uma coisa comum nos polos. Você tem alta abundância e baixa diversidade. Então você vai ter muitos organismos de poucas espécies, tá? Ou poucos grupos taxonômicos. No caso das florestas boreais, a gente tem florestas extensas, enormes, apenas de pinheiros, tá? É muito comum. Ali no azulzinho, a gente tem a tundra, tá? Que já é esse ambiente um pouco mais desértico, que ele é formado, desértico entre aspas, né? Mas ele é formado principalmente por musgos, gramíneas, arbustos baixos, tá? Então você não tem árvores, você não tem grandes reservatórios de carbono ali para você ter árvores e tal. E aí você acaba trazendo aí essas importantes herbívoros terrestres. A gente tem grandes herbívoros terrestres que a gente vai falar já já no Ártico. E aí aqui em cima a gente tem essas barren lands, que eu não sei exatamente como se traduz em português, mas são essas áreas alagadas, né, que elas ficam congeladas durante o verão e elas derretem no inverno e ficam essas grandes áreas alagadas, mas que você não tem uma produção de plantas tão grande uma diversidade de plantas tão grande quanto é a tundra, tá? E por fim, a gente tem glaciares, que são gelos terrestre permanente, como é o caso da Groenlândia, que tem uma grande banquisa de gelo terrestre enorme, tá? Uma geleira muito grande, que não se equipara com a Antártica, mas que tem um papel que é praticamente a Antártica do Círculo Polar Ártico, tá? Também é a Groenlândia é praticamente um continente, tá? Mas praticamente é um continente, tá? Mas, enfim, é um país, né, muito alto, tá? Igualzinho a Antártica também, com uma banquisa de gelo menor, um pouco menos extensa, mas também com uma média de 2 a 3 quilômetros de extensão. Muito louco, tá? No mar, que é onde a vida floresce, onde a vida tá de verdade, a gente tem focas e aves marinhas, tá? Muitas focas e aves marinhas no Ártico. A gente tem ursos polares, que são animais marinhos terrestres, eles são predadores terrestres, mas são predadores marinhos também, muito importantes. Invertebrados no fundo, não tem nenhuma imagem de invertebrado aqui. Ah, tem uma assídia bizarra aqui embaixo desse peixe. Ou uma esponja, não sei, acho que tá com mais cara de esponja que assídia, mas enfim. Tem uma esponja aqui embaixo desse peixe para representar que tem esses
esses organismos bentônicos, muito, muito, muito presentes lá. Inclusive, para quem não sabe, os dentões da morsa são justamente para cavucar o fundo marinho e devorar os organismos do fundo marinho, tá? Então ela usa esses dentões para isso, caso você não saiba. Baleias, existem espécies de baleias que fazem migrações incríveis do Polo Norte até o Polo Sul. Então eles comem no Polo Norte quando tem comida, vai congelar tudo, vai lá para o Hemisfério Sul, vai lá para o Círculo Polar Antártico para se alimentar quando vai ter comida lá. Fazem migrações enormes, tá? Enormes. Baleias, assim, são coisas importantíssimas para os ecossistemas polares. As baleias são importantíssimas de diversas formas para os ecossistemas polares. Elas têm a ver com equilíbrio, elas se alimentam de muitos organismos, tanto as baleias dentadas quanto as baleias de barbatana, né, que são a diferença entre golfinho, que a gente chama comumente de golfinho e baleia, né, mas não é uma separação muito boa. Então, por exemplo, orcas que estão para lá e se alimentam de pinguins e outras focas, e a gente também tem a baleia azul e, sei lá, jubarte também. Pô, jubarte, cara, é um animal incrível. Fin whale, as baleias fin também, são muito comuns nos polos e elas têm uma importância no balanço trófico, uma importância nesses ecossistemas inigual. E quando a gente está falando do Ártico, como eu já disse, elas ainda têm uma importância para as populações do Ártico, que se alimentam de baleias, que comem narval, que comem tubarão da Groenlândia, que não é uma baleia, mas também tem um grande peixe, né? A baleia não é peixe, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Que tem um grande reservatório de gordura e de proteína para essas populações, né? Enfim. E a gente também tem peixes com uma grande importância econômica lá. Como é o caso desse aqui, que é o bacalhau. Bacalhau, na verdade, é um complexo de espécies, de diversas espécies diferentes. Esse aqui é o bacalhau do norte, que é muito caçado no Oceano Austral, no Oceano Ártico. O Oceano Austral é lá embaixo, tá? Lá na Antártica. Oceano Ártico, que eu tô falando agora. Lá na Noruega, que eu tô falando. Noruega, Ártico, Norte. Eles caçam o quê? Eles pescam o quê? Desculpa. Esse peixinho aqui, que é o bacalhau do norte, tá? Grandíssima importância econômica tem esse peixe. Então o mar do Ártico é assim, é lindo. Como tudo que eu disse nessa live hoje. É lindo, tá? Esse vídeo vai ficar enorme. Eu tenho uma foto aqui. Olha aqui o benthos. Olha aqui os animais bentônicos do Ártico. Olha que legal. Você tem essa esponja enorme que está incrustadíssima de um quinidário chamado de lírio do mar, tá? Nossa, eu acabei de cometer um erro. Não, quinidário não, desculpa. Um equinodermo. Um equinodermo, que é um crinoide, por isso que eu falei quinidário, eu sempre confundo, desculpa. Um equinodermo, que é o lírio do mar, que é esse bicho aqui que parece uma flor embaixo da água, que fica incrustado nessas esponjas de mar profundo. E aí aqui tem outros organismos, você tem, não sei muito mais o que dá pra ver aqui, dá pra ver alguns ofiuroides lá embaixo também, que são outros equinodermos, tem algumas algas marinhas aqui também nessa imagem, só pra vocês verem como o fundo marinho lá do Ártico é cheio de coisa. E tem caranguejo, não tem caranguejo na Antártica, tá? E na Terra? Na Terra, eu vou indicar um documentário para você. Vai lá, assiste o Frozen Planet, tá? Fica aqui a indicação cultural para essa live. Assiste o Frozen Planet, que tem imagens que mostram o ciclo de vida de alguns desses animais terrestres que existem no Ártico. A gente não tem animais terrestres na Antártica. Não existe animal terrestre na Antártica. Agora, no Ártico, por ele ter essa conexão com os outros continentes, a gente tem grandes herbívoros, no meu caso de renas, os muskox, que são esse bichão aqui muito louco, com esse chifrão bizarro, os bisões, tá? Muito comuns na América do Norte, que chegaram a ficar muito próximos da extinção também. Então você tem esses grandes herbívoros que atravessam o Ártico para devorar e comer diversas coisas, tá? Você tem pequenos herbívoros, como é o caso de lebres, tá? Aqui só um exemplo, a lebre do Ártico, todos os animais lindos demais. Roedores, muitos roedores, você tem muitos roedores no Ártico. Lebre é um tipo de roedor, né? Mas só falando que eles têm uma importância, principalmente os pequenininhos. Mariposas também, cara, mariposas, insetos no geral, cara. Sabia que a maior parte da diversidade de besouros se encontra
acho que não a maior parte, mas tem uma grande parte da diversidade de besouros que se encontra no Ártico. No Canadá, principalmente, você tem uma diversidade enorme de besouros no Canadá. E, cara, você tem adaptações desses animais. Esse bichinho aqui, essa mariposinha aqui, essa larva de mariposa, essa taturana, ela simplesmente tem um ciclo de vida maior do que qualquer outro bicho desse grupo. Ele fica congelado por meses no permafrost do Ártico, até que ela esteja pronta para sair e virar uma mariposa. Mas não apenas isso, ela demora anos para virar uma mariposa. Ela fica congelada por meses, acorda, come o que tinha que comer, descongela, acorda, come o que tinha que comer, congela, acorda, até que ela esteja pronta para virar uma mariposa. Imagina, a gente está acostumado com esses bichos terem um ciclo de vida de 3, 4 meses, até virarem partirem para o seu estágio adulto e desaparecer, morrer na natureza, né? Esse bicho não, ele vive anos. Olha isso, olha que coisa louca, tá? Olha que reservatório de carbono interessante, é assim que você tem que pensar, tá? E a gente tem predadores terrestres que também não existem na Antártica, tá? Existem insetos na Antártica, tá? Sim, eu acho que deve ser um dos únicos animais terrestres que a gente encontra na Antártica, né? Além dos pinguins e tal, que não são animais terrestres, né? São animais marinhos, mas que são animais terrestres também, meio a meio. Mas a gente encontra insetos na Antártica. No Ártico, a gente encontra tudo. E aí, alguns predadores aqui que vocês já devem estar acostumados, né, a ouvir falar, como coruja, raposa do Ártico, branquinha, o lobo do Ártico, brancão. E aí a gente tem os ursos pardos também, que fazem parte do ecossistema ártico, principalmente no Canadá ali. Os ursos polares, que a gente já cansei de falar, tá? Então aqui são alguns exemplos dos animais que a gente encontra no Ártico, tá? Aí isso aqui é tema para a próxima aula. Obrigado você que assistiu essa live, muito provavelmente quando ela já estiver gravada, porque, enfim, o canal ainda está no comecinho, não tem problema, tá? Isso aqui é conteúdo, isso aqui é aula, conhecimento para ficar gravado e você acessar depois. Fica ligado para os cortes ao longo da semana, eu vou soltar, serão 3 cortes essa semana, como foi o andamento aqui da live. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, tá? Compartilhe o canal para todo mundo. E até a próxima. A gente se vê semana que vem. Falou.